O que é burguesia hoje? Quando você ouve a palavra burguesia, o que vem à sua cabeça? Talvez uma imagem antiga, do século XIX, com um homem europeu de cartola e charuto, dono de fábricas e palácios. Mas a verdade é que essa imagem está ultrapassada e, ao mesmo tempo, mais atual do que nunca. A burguesia existe, está viva e ativa no Brasil, e continua sendo a classe dominante que define os rumos do país. Só que agora ela veste roupas de grife, pilota jatinhos, financia campanhas e aparece nas colunas sociais. Ela não precisa mais estar visivelmente no poder, porque já controla os bastidores. Controla a economia, os meios de comunicação, os principais partidos políticos e os espaços de decisão. O problema é que muita gente ainda acredita que a desigualdade é um acaso ou fruto apenas do esforço individual. Por isso, neste vídeo, vamos te mostrar quem são os burgueses do Brasil, como eles se beneficiam do sistema e por que entender isso é fundamental para transformar o país. O que é a burguesia segundo a teoria crítica? Na teoria marxista, a burguesia é a classe que detém os meios de produção, ou seja, aquilo que produz riqueza. Fábricas, bancos, terras, empresas. Não são apenas pessoas ricas, são aquelas que lucram com o trabalho dos outros, que extraem mais-valia, que vivem da exploração legalizada do esforço alheio. No Brasil, essa estrutura foi herdada desde o período colonial, passando pela escravidão, pela posse de terras, pela exportação de riquezas. Com a industrialização do século XX, essa burguesia se adaptou, passou a investir em cidades, em bancos e, mais recentemente, no mercado financeiro. Hoje temos diferentes frações da burguesia: a agrária, que domina o campo, a industrial, que lucra com produção urbana, a bancária e rentista, que vivem de juros, a midiática, que comanda a opinião pública, e a de comércio e serviços, que vende ao povo e lucra em cima da precariedade. Todas essas frações estão interligadas, formam uma classe com interesses comuns, protegidos por leis, narrativas e alianças políticas. Onde estão os burgueses do Brasil? Ao contrário do que muita gente pensa, a burguesia brasileira não está apenas em Brasília. Ela está no comando das maiores empresas, bancos, construtoras, universidades privadas e hospitais de luxo. Está nos conselhos administrativos, nas redes de supermercados, nos conglomerados de mídia. Está também nas campanhas eleitorais milionárias, nas decisões de bastidores no Congresso e nas redações dos principais jornais. Para dar nome aos bois, estamos falando de famílias como os Setúbal, donos do Itaú, os Marinho, da Globo, os Trajano, da Magazine Luiza, os Batista, da JBS, e os Civita, W, e muitos outros. São essas famílias que moldam o Brasil ao seu modo, enquanto mais de 125 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar. A revista Forbes mostra que os 10 mais ricos do país detêm mais de 800 bilhões de reais. A pergunta é: o que essa elite entrega de volta à sociedade? E por que o povo ainda acredita que precisa protegê-la? Privilégios sustentados pelo Estado. A burguesia brasileira não enriquece apenas por mérito, inovação ou visão de negócio. Ela é sustentada por políticas públicas, incentivos fiscais, perdões de dívidas e benefícios que o povo sequer imagina. Enquanto o trabalhador paga impostos sobre comida, transporte e aluguel, grandes empresas recebem isenção sobre lucros, dividendos e exportações. Durante as MPs do Refis, bilhões de reais em dívidas foram perdoados para empresários. Enquanto isso, microempreendedores quebram por não conseguirem pagar um único boleto do MEI. O sistema tributário brasileiro é perverso. Quanto mais pobre você é, mais impostos você paga proporcionalmente. A máquina pública transfere renda dos pobres para os ricos, silenciosamente, sob o nome de ajuste, desoneração ou incentivo ao crescimento. A guerra simbólica, mídia, ideologia e repressão. A burguesia brasileira não domina só com dinheiro, ela controla também as ideias. Quem possui os maiores veículos de comunicação determina o que será notícia, como será contada e o que deve ser ignorado. Por meio da TV,
rádio, jornais e redes sociais, a elite molda a opinião pública, defende reformas que beneficiam o capital e deslegitima qualquer movimento de resistência. Foi assim em 2013, quando as manifestações foram cooptadas pela pauta conservadora. Foi assim em 2016, quando parte da mídia atuou diretamente pelo impeachment. É assim até hoje, com o ataque constante ao funcionalismo público, à educação crítica e aos movimentos sociais. E quando a ideologia não basta, entra a força, a repressão contra grevistas, ocupações, marchas e pobres que ousam dizer basta. Racismo e burguesia, o apartheid brasileiro. Não se pode falar da burguesia brasileira sem falar de raça. Essa elite é majoritariamente branca em um país onde a maioria da população é negra ou parda. Nos conselhos de administração das grandes empresas, praticamente não há pessoas negras. E quando há, são exceção, usadas como token de diversidade. A desigualdade racial no Brasil não é acidente, ela é uma ferramenta de poder. Os corpos negros continuam sendo explorados como força de trabalho precarizada, enquanto são excluídos dos espaços de decisão. A burguesia mantém seus filhos em escolas privadas, em intercâmbios, em redes de influência, e se opõe às cotas, como se sua posição social fosse conquistada apenas por mérito. Mas a verdade é que o mérito de muitos foi herdado, acumulado ao longo de séculos de privilégios raciais e econômicos. Conclusão. A burguesia brasileira não é uma teoria distante. Ela é uma realidade concreta, que controla o presente e tenta impedir o futuro. É essa elite que lucra com a fome, que impede reformas estruturais, que transforma políticas públicas em mercadorias. Se queremos um país mais justo, não basta apenas combater a pobreza. É preciso confrontar os privilégios. É preciso expor quem se beneficia da desigualdade e por quê. E isso começa com informação, com consciência de classe, com organização e com debate público. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com outras pessoas. Curta, comente, espalhe essa reflexão. A elite não quer que você veja isso. Por isso, quanto mais gente assistir, mais difícil será para esconder essa verdade. Inscreva-se no canal Fala Necessária e ative o sininho. Aqui a crítica é necessária e você faz parte dela. Procurem se cuidar e organizem-se.